Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula falando sobre o nosso Excel 2007 e ainda falando um pouco sobre as questões dos formatos contábil, que nós estudamos o botão formato de número de contabilização e também um formato chamado moeda. Observa, quando a gente seleciona esses três valores que a gente já havia estudado na aula passada, deixa eu ampliar um pouquinho a visualização. Selecionando essas três células e clicando no botão formato de número de contabilização, ele coloca o símbolo da moeda, separador de milhar, vírgula e duas casas decimais. E como tu observa aqui em cima, automaticamente ele formatou as células para o padrão contábil. Agora olha que interessante, quando tu clica nesta caixa de formatação, existem várias formatações que tu pode escolher. Entre elas tem a formatação contábil, que é o que a gente usou através do botão formato de número de contabilização. Mas existe acima dessa opção uma outra formatação chamada moeda. E a minha pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre a formatação contábil para as células do Excel e a formatação moeda? Bem, eu vou dizer primeiro a teoria, certo? Basicamente, tanto a formatação contábil quanto a formatação moeda, essas duas formatações colocam símbolo da moeda, separador de milhar quando necessário, vírgula e duas casas decimais. A diferença é que a formatação contábil alinha os símbolos de moeda e vírgulas decimais em uma coluna. E a formatação moeda não alinha. Percebe? Contábil alinha, moeda não alinha. Mas vamos testar na prática. Quer ver? Ó? Olha só um testezinho que a gente pode fazer bem simples. Eu vou repetir, copiando e colando aqui na coluna B, os mesmos valores da coluna A. E aí a gente pode fazer uma comparação. Observa comigo. Os mesmos valores que eu tenho na coluna A, eu também digitei aqui valores na coluna B. Os da coluna A, eu vou selecionar a coluna A, vou clicar na caixa de formatação ali do grupo número, e vou escolher a formatação contábil. Deixa eu ampliar para tu observar bem, ó, certo? Então, os da coluna A, eu vou escolher a formatação contábil e vou clicar agora para a gente ver o que acontece. Cliquei. O que aconteceu com a coluna A? Colocou o símbolo da moeda, que é o R-cifrão, separador de milhar quando necessário, vírgula e duas casas decimais. Tá bom. E alinhou os símbolos da moeda. Ficou R-cifrão embaixo de R-cifrão. Agora eu vou selecionar os valores da coluna B, que na verdade são os mesmos valores que estavam na coluna A. Os mesmos valores eu selecionei, só que agora na coluna B. Vou clicar de novo na guia início, no grupo número, na caixa de formatação das células. Eu vou escolher então agora moeda. Observa, antes para a coluna A eu escolhi contábil. Agora para a coluna B eu vou escolher a formatação moeda. Vamos ver o que vai acontecer quando eu escolher essa formatação, certo? Então vem comigo. Ó. Vou clicar agora em moeda. Cliquei. Tem diferença, olhando a imagem agora? Acompanha comigo. Tem diferença ter formatado no padrão contábil e no padrão moeda? Sim, tem diferença. A coluna A está formatada para contábil. A coluna B está formatada para moeda, como a gente pode observar aqui na caixa de formatação. Moeda. Se tu observar, tanto na coluna A quanto na coluna B, ele colocou símbolo da moeda. Colocou separador de milhar quando necessário. Colocou vírgula e duas casas decimais. A diferença é que no padrão contábil ele alinhou os símbolos da moeda, ficou R-cifrão embaixo de R-cifrão, e na coluna B, que é o padrão moeda, não é contábil, a coluna B é o padrão moeda, ele não alinhou os símbolos da moeda. Percebe? Aqui o R-cifrão acompanhou a quantidade de dígitos do valor, mas não ficou alinhado. Então, a grande diferença do padrão contábil para o padrão moeda é que o padrão contábil da coluna A alinha os símbolos de moeda e vírgulas decimais em uma coluna. O padrão moeda da coluna B não alinha os símbolos de moeda e vírgulas decimais em uma coluna. Embora os dois sejam muito parecidos, tem essa pequena e sutil diferença entre eles que a gente não pode esquecer para efeito de provas de concurso. Então, muito importante que a gente saiba essa diferença entre o padrão contábil do Excel e o padrão moeda do nosso Excel 2007. Ok, pessoal? Na próxima aula continuamos falando ainda sobre a formatação das células. Até a próxima aula. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante, e também se inscreve no nosso canal. Até a próxima aula, então, bons estudos!